Ó, hora do São Paulo aqui no De Primeira, hein? A gente fica lá de olho no Mundial de Clubes, mas tem muita coisa acontecendo no Tricolor. Tem. E Hernan Crespo já chegou. Chegou. Já foi apresentado. Já está trabalhando. E já comandou, inclusive, o primeiro treino, André. Foi apresentado hoje e hoje foi dia de reapresentação é no verdade. São Paulo. Depois de 13 dias, São Paulo voltando aí. Os guerreiros da Barra Funda voltaram hoje. Você não gosta? Você não sabia desse termo? Não. Os guerreiros da Barra Funda. Mas é de corneta, aí, sabia? Eu imaginei. Ai, Só vão ficar bravos comigo, depois não vão mais falar comigo. Mas os jogadores se reapresentaram hoje, os atletas, enfim, já tinha uma parte, na verdade, trabalhando, né? Os jogadores que ainda estão num processo de volta de lesão, de transição, já estavam trabalhando e aí hoje o restante do elenco conheceu o Hernan Crespo, a comissão técnica. Teve uma conversa, né, uma charla, para pegar a língua castelhana, o presidente, né, apresentou o Hernan Crespo, a comissão técnica, aí teve uma conversa, o Crespo falou um pouco da trajetória dele, do conhecimento dele de São Paulo, das pessoas que ele conhecia no clube, falou um pouco da metodologia dele de trabalho. E aí teve um trabalho ali, um início de trabalho, uma coisa assim que deixou uma impressão muito positiva, né? É óbvio que todo começo de trabalho deixa tudo dá aquele gazinho, né? Dá aquele gás e tal. Parece tomar um suco. Isso, dá aquela força, aquela energia. Assim, as primeiras impressões de quem está conhecendo o Crespo agora, de quem está conhecendo a comissão técnica, são muito positivas, porque é aquilo que a gente vinha falando e que o próprio Crespo falou na apresentação dele. O cara está com muita vontade. Então, assim, a galera, por exemplo, de DM, de refis, de preparação física, funcionários e tal, que não conheciam o Crespo, falou, pô, esse cara está aqui com muita vontade, o cara parece que chegou aqui, parece que está na Disneylândia, aqui o cara quer fazer tudo, opa, vamos lá, vamos aqui, sabe? Então, assim, vira um cara com muita vontade de querer fazer logo as coisas. Sabe aquela coisa, parece que tem jogo amanhã, então ele já quer preparar o time, já quer fazer as coisas, já conversando com os jogadores, claro, voltam num ritmo muito ainda assim, faz a parte física, vai no refis ali fazer uma bicicleta, uma parte física, uma musculação, e o Crespo ali, ó, do lado dos caras ali na bike ergométrica ali fazendo uma musculação, e ele ali conversando com os jogadores e tal. Então, assim, isso foi visto de uma maneira assim muito positiva. O cara tá com muita vontade de fato. E o legal também de trazer de bastidor, que eu apurei, é uma atualização do DM. Dos jogadores machucados, né, que estavam lesionados. Me disseram que o Marcos Antônio e o Oscar já estão prontos para serem escalados. Se tivesse jogo amanhã, Marcos Antônio e Oscar no time titular, pode escalar. Olha, boa notícia, hein, pode gente? Escalar. Finalmente. E o Oscar fez um exame de imagem e a lesão muscular que ele tinha, que ele teve uma relesão, que machucou no mesmo lugar, só para recapitular, ele teve a lesão num jogo treino, aí depois ele foi no primeiro jogo da Libertadores contra o Talleres, era para ele ter ficado no vestiário no intervalo, aí ele ficou mais um tempo, forçou, estourou. Aí ele teve que parar para tratar, e aí ele perdeu muitos jogos. Então, assim, ele parou, tratou e já está cicatrizada a lesão. Ele fez um exame que mostrou que está totalmente cicatrizado. Então, assim, o Oscar já está voando pronto para quarta e domingo. Quarta e domingo. Já foi colocado a força física. Mas será que ele já volta nessa intensidade toda aí? Já volta nessa intensidade. Agora é ritmo de jogo. Está pronto. Ele está zerinho. Opa. Motor está zero, vamos dizer assim. Então, Oscar e Marcos Antônio estão aptos, prontos para escalar. A questão do Lucas ainda requer mais uma semana. Eita! Porque a questão dele não é óssea, a questão dele não é na cápsula do joelho. Então, assim, o Lucas quer voltar 100% seguro. É aquela coisa do Oscar, só que com um trauma, né? Diferente do Oscar, que foi muscular, a questão do Lucas é trauma. Então, assim, a pancada, ele quer voltar sem sentir nada de dor. Porque o Lucas, quando voltou,
ele voltou ainda sentindo um pouquinho de dor, mas vamos lá que vamos jogar, o importante ele é deu jogar. aquela entrevista, né? Ele falou, em 2 semanas eu volto. 10 dias. Era uma expectativa que não se E aí, confirmou. quando ele voltou, ele sentia muita dor. E aí ele decidiu, então, parar, porque de fato não estava mais rolando. No treinamento sentia dor, não estava rolando. E aí o Lucas, então, vai usar ainda essa pré-temporada, essa mini pré-temporada, para terminar o tratamento. Ele está fazendo exame, não tem lesão, não tem edema, não tem a pancada. A questão mesmo é ser submetido ao esforço físico e sentir dor. Então, ele quer estar fazendo o esforço máximo, submetido à carga pesada e não sentir dor. Então, é uma segurança do atleta em conjunto com os médicos do clube. Você falou no tempo, mais uma semana. Mais uma semana dentro da pré-temporada. Para aí sim... Aí começar as atividades de treino de mesmo, transição, grupo, de transição e ir para o campo. Próximo compromisso do São Paulo é contra o Flamengo no dia 12 de julho. Então, a gente está em 26 de junho, ainda tem um tempo aí para ele ir se recuperando. Será que dá para imaginar um Lucas nessa volta de Campeonato Brasileiro ou vai depender muito Vai depender muito dessa sentir? semana. Tá. Dessa próxima semana vai depender muito do que vai acontecer nessa próxima semana. De qualquer forma, é uma pausa que veio a calhar, né? Porque olha o tempo que o Lucas está fora, o Oscar precisando se recuperar também, então deu aquele respiro para que esses jogadores voltem aí à sua melhor forma. Uma lesão, né? Na verdade, essa pancada que o Lucas sofreu, que se estendeu mais do que se imaginava, do que ele mesmo imaginava. Inclusive, ele já declarou isso. Mas é legal quando chega técnico novo, né? Dá aquele gás, up nos jogadores, todo mundo rendendo. Se você tiver o Lucas no campo, nesse período da intertemporada, da mini pré-temporada, aí você fica só com o Caleri no DM. Porque aí é uma lesão mais grave. Não volta a temporada. São 2 meses que ele já está fora. Provavelmente não volta na temporada. Então, tem o Luiz Gustavo, que está já no campo treinando, né, trabalhando já. E ele está bem? Tá. Ele está, assim, confiante, seguro? Já claro, sendo observado. Cumprindo um cronograma bem restrito ali e tal, vai voltar seguro, mas já está no campo. Então, assim, no DM tem Lucas e Caleri, e aí se você tiver o Lucas nessa semana já no campo trabalhando, mesmo que seja transição, você vai ter só o Caleri. Então, isso é uma baita novidade aí para o São Paulo. Depois, né, depois do vendaval, né? Nossa, depois que o Zubeldia sofreu com todo mundo lesionado, cada hora perdia um, não sabia mais o que fazer ali, improvisando de todo jeito, agora é uma nova vida. Mas era o que a diretoria ponderou com o Zubeldia quando ele deixa o cargo à disposição depois do jogo contra o Vasco. Calma, vai ter os lesionados aí e tal, vamos repensar. Mas aí, enfim, já era fim de ciclo mesmo, né? Enfim, passou, né? Agora o São Paulo vai escrevendo aí uma nova página com o Hernan Crespo no comando. O PVC, né? A gente sabe como o Zubeldia, né, teve dificuldades aí com todos esses lesionados. O Crespo, a gente espera que tenha uma vida mais tranquila com essas peças à disposição. O elenco do São Paulo, que já não é tão numeroso, pelo menos quem ele tem, que ele possa utilizar. E foi um time que teve que mudar aí, né, ao longo, justamente por conta dessas ausências. Mas agora, com a presença de Lucas Ferreira, se não for, né, negociado, tem o Ferreirinha também, que foram jogadores que foram ganhando espaço nessas lacunas que foram aparecendo. Aí você vai ter a volta do Lucas, do Oscar, você tem o André Silva, você tem o Dineno que chegou também. O que você imagina para esse setor ofensivo do São Paulo? O que o Crespo pode fazer com a volta de todas essas peças, incluindo também o Luiz Gustavo ali no meio de campo? O São Paulo tem 20 dias para voltar a jogar bem e subir no Campeonato Brasileiro. E aí entrar nos mata-matas fortes, principalmente da Libertadores. Já tocamos nesse assunto aqui. O GT acabou o ciclo, mas ele não perdia na Libertadores. Ele tinha, todo o discurso era de tentar ganhar a Libertadores. E ele entendeu que não tinha mais o que tirar dos jogadores por causa do desgaste do Brasileirão. Então, agora eu acho que tem jogadores, apesar da ausência do Caleri, com a chegada do Dineno, você tem centroavantes, não para serem titulares indiscutíveis no São Paulo, como o Caleri foi, e o Caleri não estava bem, mas vai montar um time competitivo na frente. Também para o Crespo, que é a escola River Plate, tentar extrair mais de alguns jogadores de base de Cotia, como o Rio Francisco. Você não pode depender do Rio Francisco, mas você pode conseguir extrair mais do Rio Francisco. O Crespo é um jogador que sabe trabalhar a base.
Foi um jogador formado na base do Perfeito que apareceu com um destaque gigantesco 30 anos atrás, né? 95, 96, quando ele foi campeão da Libertadores, em 96. O São Paulo tem potencial para jogar muito mais do que jogou no Campeonato Brasileiro. E o potencial está claro pela campanha da Libertadores, 15 jogos sem derrotas.